O nome brutalismo, apesar de lembrar algo relacionado à violência da palavra brutal, que parece algo sanguinário e agressivo, na verdade tem sua origem na palavra bruto, do sentido de cru, que não foi lapidado ou sem acabamentos refinados. O vídeo de hoje é sobre o movimento brutalista, uma vertente do modernismo que foi muito forte no meio do século passado. Eu sou Bacalhau e hoje eu vou te contar um pouco sobre esse cenário da arquitetura. Se caso você goste do vídeo, eu peço que considere se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos e também deixe aquele like e o comentário aqui sobre o que você acha do tema e do brutalismo. Caso você não saiba o que é exatamente, eu vou te explicar nesse vídeo, pode ficar tranquilo. Fato é que aqui no canal a arquitetura não é um foco e eu acho o brutalismo uma coisa curiosa, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. O brutal do nome, como já dito antes, se refere ao sentido de cru. Isso porque os edifícios brutalistas têm algumas características principais. Por exemplo, normalmente tem linhas geométricas bem definidas, além de o concreto exposto ser algo marcante em sua aparência. O brutalismo surge como uma resposta a obras que vieram anteriormente, cheias de pequenos e muitos detalhes, como no Art Deco e Art Nouveau, e assim como seu minimalismo, edifícios brutalistas fazem esse contraponto. Tipo assim, não necessariamente eles foram feitos para contrapor essas coisas, mas é como a dialética funciona, né? Vem uma coisa e a próxima coisa tende a ser contrária, então não necessariamente ele foi feito em resposta a isso diretamente, mas acabou acontecendo. Alguns anos antes a gente teve ali, na época de ouro, né, na época entre guerras também, o período onde essas artes clássicas, essas artes com muitos detalhezinhos da Art Deco e tal, isso aí estava em alta, era o que era comum na época ali, né? E agora, depois da guerra, pós-segunda guerra, o brutalismo também acabou sendo muito importante, porque assim como eu vou falar daqui a pouco, ele acaba sendo funcional, né? Ele é mais barato, ele é mais rápido e ele é mais simples. Então foi o escolhido para reconstruir muitas cidades europeias, principalmente na Alemanha. O fato também é que essa arquitetura crua é um divisor entre a população. Muitos gostam da maneira como o brutalismo expressa os sentimentos do arquiteto, como obras de arte, e outros acreditam que essas obras poluem o ambiente com suas aparências grotescas. Por conta disso, em muitos lugares já consideraram demolir as obras deste movimento arquitetônico. Também é interessante lembrar que no brutalismo, o que acaba sendo o foco dos arquitetos em mostrar é a qualidade do material em si. Então, por isso também é comum ver o concreto exposto, madeiras expostas, metal exposto das obras. Baseado em concreto armado e formas geométricas, às vezes trazendo como referências antigas obras romanas e gregas, às vezes trazendo novas propostas e comumente trazendo obras colossais, é possível encontrar obras brutalistas pelo mundo todo, nos Estados Unidos, até mesmo no Brasil e principalmente na Europa, Itália, Inglaterra, Alemanha e, é claro, na Rússia. Devido à sua baixa complexidade de recursos, afinal, uma das características é o acabamento rústico com base em concreto. Construir essas obras em larga escala se torna muito mais atrativo economicamente que estruturas mais elaboradas. No mundo todo, é comum que as estruturas brutalistas sejam usadas em utilidades públicas, como hospitais, prefeituras ou até mesmo complexos de moradia para organizações mantidas pelo governo de seus países. Então, inclusive foi com o movimento brutalista que começaram a surgir as obras sociais, né? Construir complexos de moradia e tudo mais. Outra coisa interessante, as obras brutalistas têm um foco em funcionalidade realmente, então elas são planejadas para que cada parte, cada área tenha alguma utilidade real, alguma funcionalidade útil. Então, apesar de serem bem simples, elas acabam sendo muito bem desenvolvidas. Porém, esse modelo de construção foi adotado por federações socialistas, assim como a União Soviética e todos os que ela influenciava ou mantinha sob seu domínio, como você preferir chamar. Lembrando que estamos falando de um período entre 1930 e 1940 ali, onde esse movimento começa a surgir, né? Ali inclusive no pós-guerra, até 1970, 1980 foram os principais anos desse movimento da arquitetura pelo mundo todo. É comum ver, pelo menos pela internet, que existem bastantes complexos habitacionais nessa linha
também de design na Rússia que eu tô falando, nessas regiões. Prédios muito similares, por grandes extensões, quadrados e sem graça, como alguns poderiam dizer, sem muitos detalhes, e é óbvio que isso não acontece só na Rússia. Com certeza você já viu complexos assim em outros lugares, inclusive aqui no Brasil. Mas o fato é que o baixo custo de produção, a durabilidade e efetividade contra o frio severo da Rússia fez com que ele fosse assim muito aderido. Já que uma das coisas que aconteceu na evolução geral do soviético, diferente do capitalismo dos Estados Unidos, onde o objetivo sempre é comprar algo melhor, mais moderno, uma casa maior, uma casa mais bonita, em um lugar mais rico e etc., os socialistas acabaram se desenvolvendo para outra direção, onde o que importava de fato era a durabilidade e eficiência dos seus produtos. Por exemplo, existem boatos de que ainda existem geladeiras com mais de 100 anos funcionando e sendo usadas na Rússia. Portanto, o brutalismo se tornou perfeito para os socialistas. Eficiente e barato, se espalhou por grande parte do seu domínio, lembrando que isso tudo se passou no período de Guerra Fria, justamente a guerra entre socialismo e capitalismo, mas isso já é assunto para outro vídeo. Querendo ou não, acaba sendo brutal mesmo. Existem e existiram edifícios gigantescos, brutalistas reais, ou até mesmo fictícios que dão um sentimento meio estranho. Sua aparência bruta e fria nesses casos específicos gigantescas podem dar megalofobia em algumas pessoas, que é o medo de coisas grandes. O brutalismo acaba estando presente em inúmeras obras de ficção, como em Blade Runner 2049, que eu assisti recentemente, por isso que eu estou usando como exemplo, mas com certeza em várias outras obras também. Inclusive essas casas aqui que parecem super modernas também são brutalistas, projetadas antes dos anos 80. Então, meu amigo, não são mais tão modernas assim, né? Em meados de 2015 existiram tentativas de se trazer o brutalismo de volta, mas com o tempo ele vai ser esquecido mais uma vez e suas obras permanecerão por aí, sem que as pessoas saibam de sua origem. Eu falei do Brasil algumas vezes nesse vídeo. Nosso exemplo mais claro é o Museu de Arte de São Paulo, que mesmo não sendo apenas de concreto, continua tendo as outras características de formas geométricas e uma aparência que pode ser grotesca a algumas pessoas, enquanto é muito agradável a outras. E chegamos ao fim do vídeo. Obrigado por ter assistido. Se inscreve e deixa like. Os vídeos aqui do canal, eles são sobre coisas que eu gosto, então se você não conhecia o brutalismo e gostou do tema, ou do vídeo, ou de como eu apresentei, dê uma olhada aí nos outros vídeos do canal que talvez você goste de mais alguma coisa. Comenta aí suas impressões sobre o brutalismo, se você gosta ou acha que é feio ou ruim, e argumente no porquê dessa opinião aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.